Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos. Vou tirar a máscara para facilitar a nossa comunicação. E aos que nos acompanham pelas redes sociais, se inscrevam nas nossas páginas, sejam todos muito bem-vindos. Nós trouxemos para a noite de hoje a mensagem evangélica de Zaqueu, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, servir a Deus e a Mamon, e também em Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 a 10. Inicialmente, façamos uma prece para que Deus nosso Pai, Jesus, nosso irmão maior, e os benfeitores aqui reunidos, nos iluminem, nos conduzam para essa noite de estudos e que possamos aproveitar bem essa mensagem que Zaqueu nos transmite através dos tempos, mostrando o ensinamento que Jesus nos dá também. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. Bem, Lucas é o único evangelista que cita essa passagem de Jesus e o encontro com Zaqueu. Ele diz lá no capítulo 19: Jesus entrou em Jericó e ia passando. E havia ali um homem chamado Zaqueu, e era um dos chefes dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, e ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu numa árvore para o ver, porque Jesus havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu Jesus com alegria. E vendo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje houve a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso é o que cita Lucas. Aí nós vamos para a mensagem que está cita nesses versículos. O preconceito é filho do orgulho e irmão do egoísmo. E todo tipo de preconceito deve ser combatido com o exercício do amor incondicional. Zaqueu era um dos chefes dos publicanos. Os publicanos eram os arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma, quer nas outras partes do império. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de alguns, eram frutos de cobranças indevidas e de lucros escandalosos. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos os que superintendiam os dinheiros públicos e os agentes subalternos. Os publicanos eram aquelas pessoas que cobravam os impostos. Mas só que para eles cobrarem os impostos, eles tinham que arrendar. É o que nós temos hoje, as rodovias têm
paga ao governo para poder recolher os impostos. A energia, nós pagamos energia, mas isso é recolhido ao governo. São os concessionários. As concessionárias recolhem esses impostos e pagam para o governo. Isso eram os publicanos na época. Eles pagavam para poder recolher os impostos, e nisso ficavam ricos. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e que com mais irritação causavam a eles. Tanto é que numa das passagens que é mostrada a Jesus uma moeda, se eles deveriam pagar impostos ou não. Nós conhecemos sempre que aí nós até trouxemos para nós o dai a César o que é de César. Isso era a aversão aos impostos. E eram desprezados todos esses publicanos. E quem era de posição um pouco maior, mais elevada, evitavam ter relações com eles, uma relação mais íntima. Mas Zaqueu considerava a função dele muito nobre, e era um ofício que ele exercia com dignidade. Ele escutou falar de Jesus. A informação que Jesus comia com os pescadores e conversava com publicanos. Zaqueu ficou tão emocionado que soube que entre os discípulos tinha um que era publicano, que era o Levi. Existem certas almas que se entregam ao mal apenas porque não foram despertadas para o bem. Almas que preservam alguns conceitos contra as misérias e torpezas mundanas, constituindo-se terreno fértil onde a semente dos ideais nobres e generosos pode germinar a qualquer momento, florescer e frutificar. Zaqueu era uma dessas almas. Ele era um arrecadador de impostos, tinha ficado rico e achava que estava tirando do próximo os lucros que ele achava escandaloso. E ele soube da doutrina do mestre. E essa doutrina encontrou uma ressonância no coração de Zaqueu. E ele tinha desejo de conhecer o nosso mestre maior. O encontro de Zaqueu com Jesus aconteceu em Jericó. É uma localidade na Judéia, é a cidade mais velha do mundo, e ali circulava muito dinheiro. Aparentemente, esse encontro de Jesus com Zaqueu foi casual, mas a gente sabe que não há casualidade. E a gente pode observar também, no último versículo do texto, que Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar salvar o que se havia perdido. Ele achava que Zaqueu estava perdido, então veio para salvá-lo. E Jesus aproveitava todas as circunstâncias para ensinar alguma coisa da doutrina que ele veio nos trazer. E aconteceu o mesmo com Zaqueu, que a partir daquele instante teve a existência dele transformada. E a ida de Jesus para Jericó foi um momento especial também, porque logo depois ele teve a condenação e a crucificação na cruz. Foi uma das últimas viagens dele. Humberto de Campos, na obra Boa Nova, ele relata como foi o encontro de Zaqueu com Jesus. Diz ele: multidões se apinhavam nas estradas. Um publicano abastado, de nome Zaqueu, conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico. Zaqueu era, porém, de pequena estatura, tanto assim que, buscando satisfazer ao seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre uma árvore, levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Coração
inundado de curiosidade e de sensações alegres, o chefe publicano, ao aproximar-se do Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua indefinível simpatia. Zaqueu era uma pessoa desprezada pelos habitantes da cidade. Primeiro, por ser publicano. Segundo, por ser o chefe dos publicanos. E em terceiro lugar, por ser uma pessoa rica. E enriqueceu possivelmente de forma ilícita. Por isso, a conversão de Zaqueu ao cristianismo tem uma importância muito grande, que indica que todo pecador pode se regenerar. Essa transformação de Zaqueu é a transformação que mostra que a riqueza, ela tem um grau. Ela pode beneficiar ou maleficiar, dependendo do uso que se faz. Não se condena a riqueza, condena-se o mau uso que se faz dela. Muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. Jesus, no entanto, identificou nele o homem rico e nobre de coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. Zaqueu, sendo rico, ele dava empregos. E contou para Jesus que nos empregos que ele dava, ele tratava as pessoas como empregado, não como escravos. Aí está uma outra transformação do uso que a riqueza pode dar. Refletindo nesses acontecimentos, a gente percebe que nós somos visitados por Jesus. Ele está sempre nos visitando. Quando? Quando a gente faz o evangelho no lar, nós estamos em contato com a divindade, com Jesus. E quando Zaqueu convidou Jesus, na verdade foi Jesus que se convidou para ficar na casa de Zaqueu, né? E nesse convite, que Jesus vai até a casa de Zaqueu, há a transformação de Zaqueu para o bem, mostrando que a riqueza que ele tinha, ele devolveria aos pobres, e devolveu. E se ele tinha enganado, defraudado pessoas, ele devolveria quadruplicado. E se a riqueza é causa de muitos males, se aumenta tanto as más paixões, se provoca tantos crimes, não é a ela que a gente deve colocar a culpa, mas no homem que dela abusa, como de todos os dons que Deus nos dá, pelo abuso que nos torna pernicioso, que poderia ser de melhor utilidade. Por isso, a qualidade da inferioridade do nosso planeta Terra, que nós utilizamos mal os dons que temos. Muitas vezes esses dons que a gente tem, a gente, em vez de aplicar ele no bem, nós procuramos denegrir muitos dos nossos irmãos que estão ao nosso lado. Zaqueu já não tinha mais prazer na vida que tinha. Daí a sua evidente necessidade de conhecer Jesus. Ele era um baixinho e queria a todo custo ver Jesus e vestia-se bem devido ao trabalho. Agora imaginemos uma figura eminente passando pela cidade e um baixinho atravessando de terno a cidade toda, correndo para subir numa árvore para ver aquela autoridade. Isso é o que aconteceu com Zaqueu. Ele não se preocupou com o que as pessoas diriam a respeito dele. Se ele estava... o que a zombaria causaria? Ele não se preocupou com isso. Ele queria ver Jesus a todo custo. Porque aí ele tinha uma percepção espiritual que haveria uma transformação. E devido ao raciocínio dele, habituado a fazer contas e o trabalho na coletoria, ele via que aquela oportunidade era o caminho da regeneração que ele buscava. E por isso ele enfrenta todos os obstáculos e corre ao encontro do Mestre de Nazaré e sobe na árvore.
Eu preferi traduzir por árvore, porque na nossa região não existe a árvore que está nos evangelhos e nos livros. Essa árvore é um sicômoro, citado lá. Que árvore que é essa? É uma figueira brava. Eu não conheço e dificilmente nós temos condições de falar como é que é essa árvore. É claro que Zaqueu não foi só pela curiosidade de ver Jesus. O motivo era mais elevado. Ele tinha uma ânsia de receber uma bênção. Ele soube que Jesus tinha curado o cego Bartimeu antes, em Jericó. E Zaqueu sempre dava esmolas a esse cego. E pensando nisso, a ânsia também de encontrar Jesus. Se fosse só por curiosidade, ele não iria. Jesus, cujo olhar penetra o íntimo das criaturas, percebeu o que ia na alma de Zaqueu. Notou o quanto era sincera aquela emoção que ele tinha. Daí porque ele pediu para que se hospedassem na casa de Zaqueu. E Zaqueu cai-lhe aos pés e exclama: Senhor, distribuo aos pobres a metade dos meus bens, e se lesei alguém, seja no que for, restituo quadruplicado. Ele não diz distribuirei, ele diz distribuo. Ele não fala no futuro, como a gente vê muitas vezes aqui na nossa região, no nosso país, no nosso mundo atual. Se eu ganhar na loteria, existem várias loterias por aí, eu vou ajudar muitos pobres. Se eu ganhar na loteria, eu faço caridade. Mas por que não faz a caridade agora? Se pensa no futuro, as pessoas que não vão passar fome no futuro, elas estão passando fome agora. Essa ajuda que Zaqueu, essa transformação de Zaqueu, é a lição para nós. Não é restituir no futuro, não é esperar ganhar uma loteria para nós ajudarmos. Ajudar a partir de agora. Zaqueu representa a soma de dificuldades que os arrependidos trazem no coração. Sintonizados com o Evangelho de Jesus, reconhecem que é possível vencer os desvios de caráter e corrigir os erros cometidos. Quando Zaqueu achou que estava fazendo alguma coisa errada, ele mudou a atitude dele. Mudou o caráter, mudou a forma de tratar as pessoas, exatamente a partir do encontro com Jesus. O serviço com Jesus é infinito. Quem abraça a cruz vai carregar. Nós devemos carregar nossa cruz sempre. E se nós aproximamos do Evangelho, a primeira pessoa a ser evangelizada é aquela que está lendo o Evangelho e aplicando. E aí sim nós vamos evangelizar as pessoas ao nosso redor. É por isso que o serviço com Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se na ordem divina cada árvore produz o seu fruto próprio, no trabalho cristão cada discípulo vai contribuir com a sua posição evolutiva. Nós não vamos pedir para o Papa da Igreja Católica vir fazer uma pregação entre os mendigos. Somos nós que vamos fazer uma pregação entre os mendigos, porque cada discípulo tem o dom da palavra que vai dirigir aos seus semelhantes. A transformação espiritual de Zaqueu começou naquele encontro com Jesus. Ele teve a oportunidade de reajustar perante a lei de Deus. Daí para frente, é desenvolver os esforços necessários para o progresso do Espírito. E nós? O que nós temos feito para evoluirmos espiritualmente? Muitos de nós já demos o primeiro passo.
Muitos de nós transmitimos muitas mensagens de Jesus. Muitos de nós auxiliamos sem saber que nós estamos auxiliando. É nisso que é a evangelização de cada um. O amparo do alto sempre vem para que superemos as dificuldades e nos transformemos. Diz, se não me engano, Emmanuel, em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. Quando nós acendemos essa luz evangélica em nós nos iluminamos e vamos ser auxiliados pelos mensageiros divinos e auxiliar aqueles que estão precisando dessa luz evangélica também. É indispensável que nós organizemos esse nosso santuário interior para que iluminemos, a fim de que as trevas que existem em nós se dissipem e nós clareemos. A nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Nós nos convertendo, estaremos nos convertendo também para chegarmos ao reino de Deus. As provações da vida são os desafios, mas isso permite que nós consideremos a precariedade em que vivemos, os valores materiais que temos. Nós devemos redimensionar esses valores e buscar a luz do entendimento, esse entendimento evangélico, e que isso o Espiritismo nos dá, a clareza de entendermos com mais facilidade os evangelhos e aprender a distinguir entre o certo e o errado, entre o que é de duração passageira, o que é eterno. O que é material vai ficar na matéria, vai ficar aqui, e o que nós levarmos conosco é o eterno. E Emmanuel esclarece: cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário de elevação. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente a benefício do equilíbrio geral. Todo dia é ocasião de semear e colher. A conversão de Zaqueu nos traz preciosas lições. Mostram, sobretudo, que em razão das nossas más escolhas, podemos acumular tesouros que nada representam em termos de crescimento espiritual, mas que produzirão dores e privações em futuras reencarnações. Nos mostra Zaqueu que o que nós fazemos com os nossos bens materiais é o nosso crescimento material somente. E que, quando nós crescemos espiritualmente, estamos chegando mais perto do reino dos céus. No mundo vivem os que enriquecem na terra e os que enriquecem no céu. Os primeiros escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo. Por vezes, atiram moedas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus colaboradores e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Estes últimos sabem empregar
o sagrado depósito de Deus e são mordomos fiéis à face do mundo. As leis divinas são imutáveis. As promessas feitas são intransferíveis e não se diluem no tempo. Lembremos que Zaqueu disse: eu restituo se defraudei alguém. Eu devolvo quadruplicado se lesei alguém. Por isso as leis divinas são imutáveis e essas promessas são intransferíveis. Zaqueu renasce e retorna ao palco do mundo. O Espírito Estevão nos relata pela psicografia de Robson Pinheiro. Diz ele: um dia, uma multidão aflita e insegura procura o representante de Jesus. Após um dia cansativo de trabalho, aquele homem já não encontra forças para continuar atendendo aos convidados de Jesus. Ele recebe uma mulher aflita e atende e prescreve a receita. Ela responde: doutor, não tenho um centavo para comprar pão para os filhos. Como vou comprar remédio para o filho que morre nos meus braços? Os olhos experientes relembram o sofrimento dos séculos. E nas telas da memória, a promessa feita a Jesus, que devolveria o que havia pego. E toca nos moços. Percebe que não tem dinheiro. Aí ele toca nas mãos. Percebe que tem um anel. Retira e entrega para a mulher. O único bem que lhe restava. A mulher beija-lhe a mão e agradece. Obrigada, Dr. Bezerra de Menezes. Muito obrigado. Não agradeça, filha. Estou apenas devolvendo aquilo que tirei. Jesus sorri e permanece investindo na humanidade sem pressa. Sabe que os séculos não importam para o resgate de nossas dívidas. O diamante escondido em nós brilhará quando nos desfizermos do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso preconceito. E é isso que nós devemos fazer, e essa é a mensagem que Zaqueu nos mostra essa noite. Agradeço pela atenção de todos. Nesse instante, então, façamos a prece de encerramento. Aqueles que não colocaram a água para fluidificar, ainda há tempo para colocar. Já com um pensamento devidamente elevado até Deus, até Jesus, nós agradecemos aos nossos mentores que estiveram aqui presentes, que estão aqui presentes, e que estão nas casas dos nossos irmãos que nos assistem. Agradecemos essa mensagem que Jesus nos traz através de Zaqueu. Agradecemos a Carmelino Massafera, que é um mentor desta casa, a dona Ilka Tiburcio, uma das fundadoras, que nesse agradecimento nós possamos levar conosco toda a beleza, toda a graça que os céus nos dá. Que assim seja.